Isso aí você está fazendo pela primeira vez, eu vejo alguém falar. Então você está se dispondo, inclusive colocando a cara a tapa, para poder explicar, porque não é bolinho. É um assunto muito delicado e sensível. Perfeito. Eu agradeço muito, porque é a primeira vez que eu ouço alguém dar uma orientação dessa. Bom dia, André Rodini, vereador na nossa Câmara Municipal. Bom dia, Morandini. Um prazer falar com você, seus ouvintes. Eu gostaria de saber o seguinte: você disse que tem novidade do Sasson. O que é que nós temos no Sasson? Além das que já passaram. Sim, na data de ontem foi publicada então a lei, né? A lei que fez alterações no Sasson. E talvez eu acho que o que mais interessa a todos aqui hoje é saber que o aporte dos 8 milhões lá que está previsto, né, ocorrerá agora no dia 4 para o Sasson. E esse dinheiro vai ser utilizado inicialmente para pagar. Existe uma conta que o Sasson está devendo para os prestadores de serviço. Você que é prestador, que esteve aqui com a gente, que é fisioterapeuta, psicólogo e tudo mais, você vai receber a partir do dia 5, né? Que foi destinado 5 milhões e 400 mil reais já para o pagamento desses que estão sem receber já há muito tempo, né? Inclusive, nós estamos com muito descredenciamento, muitos médicos se descredenciando aí no sistema, né? Então, agora, esse dinheiro vem em boa hora, né? Tivemos outras mudanças na lei, né? Que vai ajudar a restabelecer o caixa do serviço, né? Para aquelas pessoas que recebem, né? Até R$ 2.234, eles tinham um auxílio alimentação no valor de R$ 181. Não é mais o Sasson que vai pagar. Quem vai pagar é a prefeitura agora. Então, vai tirar essa despesa do caixa do Sasson. O Sasson começa agora a criar um fôlego aí, né? Para que tenha caixa para poder fazer as coisas, né? E uma outra coisa boa que aconteceu para o funcionário, para o usuário do Sasson, é que agora todo o procedimento agora vai ser de acordo com a ANS, ou seja, vai ter a cobertura mínima do rol de procedimentos, né? Que então, assim, antes tinha algumas coisas que o Sasson não cobria, outras que cobria, agora manda a Agência Nacional de Saúde, né? Uma coisa boa, agora, o melhor mesmo, é o seguinte: o funcionário que usava o Sasson, que saiu do Sasson, ele saiu do Sasson. Se ele tiver arrependido, agora ele pode voltar para o Sasson, mas nesse período de 90 dias da promulgação da lei. Ou seja, vai até o dia 29 de maio. Quem saiu do Sasson e quer voltar, você que era usuário do Sasson, quer voltar para o Sasson, agora o Sasson melhorando as contas, vai poder atender como atendia antes, você tem 90 dias para solicitar o reingresso ao serviço. E depois não vai poder mais. Então, quem tiver aí pensando se volta para o Sasson, se não volta, se vai ficar sem plano de saúde, se vai procurar outra empresa, tem aí esses 90 dias para fazer as cotações, para levantar quanto que ficaria, tudo, e é uma oportunidade muito boa, tá? E agora, com essa flexibilidade, inclusive os que querem sair também podem sair. Agora, não precisa mais de ação judicial como era antigamente. Antigamente, o usuário queria sair, tinha que entrar na justiça, tal, tinha custas de advogado para sair. Acabou tudo isso agora. Então, se você quer voltar para o Sasson, 90 dias para voltar. Se você quer dar linha na pipa, também agora não precisa mais de entrar com ação judicial nem nada. Tá disponível, é só você procurar o Sasson e fazer a solicitação, tá certo? Algumas coisas, o Morandini, agora, por exemplo, que vai ajudar o caixa do Sasson é o seguinte: alguns funcionários que têm carreira aqui, por exemplo, professor e médico,
eles têm 2 jornadas, né? O Sasson agora vai passar a cobrar pela jornada de maior valor do funcionário. Então, por exemplo, você tinha uma jornada que ele recebia 4 mil e outra que ele recebe 5 mil, ele vai pagar pela de 5 mil. Não vai pagar pelos 9, mas vai pagar pela de 5 mil, entendeu? Então, isso também vai ajudar o caixa do Sasson dar uma aliviada. Você vê, a situação estava tão grave no Sasson que o Sasson tinha 300 mil no caixa, tem hoje 300 mil no caixa, que é o dinheiro para pagar a folha de pagamento e não tinha mais nada, está zerado praticamente. Então agora, com o aporte desse dinheiro, que é, lembre-se, é uma dívida que a prefeitura tem com o Sasson de prefeitos que não repassaram a parte patronal, né? Depois voltou a repassar, mas ficou esse período vacante aí de mais de 10 anos, 12 anos, me parece, que o Sasson ficou sem receber essa parte. Voltou agora, vai pagar essa parte da dívida, ainda tem dívida ainda para a prefeitura pagar para o Sasson, e eu acho que vai dar tudo certo. Agora, com relação, que eu falava assim, essa questão o servidor, quanto é que ficou agora? Quanto é que o servidor vai pagar hoje para o Sasson? Se ele fazer, não, eu vou voltar para o Sasson. Quanto que eu vou pagar? Muito bem. Você é um servidor ativo, né? Se você é um servidor ativo, você que pagava 5%, aliás, todos os servidores que pagavam 5%, vão pagar agora 6%. Né? A prefeitura, que depositava 5% para o ativo, agora vai pagar 7% para o ativo, ou seja, vai entrar com uma contribuição maior. E pensionista e comissionado, que pagavam 8%, agora vão pagar 9%. E então, assim, começa a entrar água na caixa d'água, que a gente diz, né? A caixa d'água estava seca, agora começa a ter água para irrigar aí os pagamentos, os fornecedores e tudo, e voltar à normalidade. André, algumas questões que eu gostaria que você me explicasse. Por exemplo, dependentes. Existem dependentes que não têm profissão. Esposa, por exemplo, de funcionários. Sim. Elas tinham que fazer um procedimento, provar que não tinham um emprego, etc., que não recebiam nada, inclusive tinham que apresentar o imposto de renda e tal, e agora elas vão pagar também. Sim. Isso é verdade. É assim, ó. Existem os dependentes diretos, né, que é filho solteiro menor de 18 anos, continua sem pagar. Filho solteiro maior de 18 anos, porém com invalidade ou incapacidade, também está dispensado de pagar. Agora, o cônjuge, cuja a remuneração, né, chega ao teto do salário mínimo, do INSS, por exemplo, que são 5 salários mínimos, se passar do teto, paga. Se ainda não passar do teto, não paga. Então, essa a parte Mas paga quanto? da esposa ou do esposo. Como? Mas paga quanto? Paga, a esposa paga. Paga. Paga pela tabela. Sim. Mas quanto paga? Quanto? Ué. Não, tem uma Qual tabela, o valor? né? Porque, assim, tem que ganhar R$1.000, tem que ganhar 5 mil, 6 mil, 7 mil. Então, existe uma tabela de contribuição, né? Paga sobre a diferença, né? Paga sobre a diferença, tá certo? Paga sobre a diferença, paga. Exatamente, é isso aí. Tá. Mas aí, ele tem que fazer assim, aquele procedimento. Hein? Tem que procurar o Sasson para acertar, né, e explicar. Agora, mas mesmo assim, viu, o Morandini, ainda tem muita gente que vai ficar sem pagar o Sasson, viu? Então, assim, não o certo seria que todo mundo pagasse. Mas não, assim, tá... Mas tá bom, eu acho que do jeito que ficou... Sim. A prefeitura procedeu à regulamentação, tá certo? Regulamentação da lei que vocês aprovaram. Já mexeram, etc. Regulamentação. Só que essa regulamentação não foi definitivamente explicada para o servidor. Você é quem está fazendo pela primeira vez. Eu acho que a superintendente do Sasson, que é meio avessa a participar de entrevistas, etc., quero convidá-la se quiser vir aqui, deveria explicar.
porque o pessoal está sem saber. Porque, veja bem, se ele tiver que pagar um volume alto da sua dependente, às vezes fica mais fácil ele procurar um outro tipo de seguro de saúde. Tem que ver direitinho, tem que explicar direitinho, nesses 90 dias, né? É o que eu falei. Quem quiser sair, por exemplo, a pessoa, nesses próximos 90 dias, a pessoa vai poder decidir se ela quer voltar, né? Se ela estava fora e saiu, quer voltar, ou se ela quer sair, se ela está dentro e quer sair sem custo, né? Sem ação judicial, sem nada. É uma janela de oportunidade, eu diria assim, para quem quer sair ou para quem quer entrar, quem quer voltar, né? No caso. Então, aliás... Agora, eu posso passar tudo que foi mudado na lei. Eu tenho uma lista aqui de coisas que foram alteradas. Só tinha que vir a público e fazer uma explicação bem definida, bem clara, porque existem pessoas dos mais variados tipos de entendimentos que precisam ser aclaradas. Isso aí você está fazendo pela primeira vez, eu vejo alguém falar. Não, porque assim, né, Morandini, aqui a gente é bem técnico quando a gente vai votar uma lei, né? Então, o que eu fiz? Eu procurei o Sasson, procurei saber. O meu assessor jurídico aqui, ele foi funcionário do Sasson 2 anos, então ele entende bastante de Sasson. A gente conversou com as pessoas, a gente, tanto do Sasson quanto da Secretaria de Fazenda, para entender como que seria o funcionamento. Então, sim, eu acredito que hoje a maior falha da prefeitura é a comunicação. Eles não conseguem comunicar com as pessoas, né? E aí, aquilo que é de interesse realmente, seja do munícipe, do usuário, fica no limbo, né? A gente, infelizmente, não tem uma comunicação eficiente na prefeitura. Você vê essas obras paradas, ninguém comunica quando que começa, quando que termina. É aquele furdúncio. E quando entrega um pacote pronto para a população, é a população que se vire, né? Infelizmente é desse jeito. Mas aí o que eu quero chegar a um ponto. Por que saíram os funcionários de Sasson? Porque os descontos que o Sasson iria proceder eram maiores do que os planos de saúde aqui fora cobravam. Então, eles tiveram que entrar na justiça para que autorizasse a que eles saíssem do Sasson. Agora, precisa ver direitinho se vale a pena. Se os seguros de saúde... Se eu fosse o gestor do Sasson hoje, o que eu faria? Eu faria uma tabela para esses que pagariam muito, uma tabela de acordo com o mercado. Eles voltariam e seria uma importante fonte de receita para o Sasson, né? Mas, como a tabela ela é proporcional ao vencimento, ela fica ruim, né? Uma tabela de plano de saúde ela tem que ser proporcional à idade da pessoa, não quanto que ela recebe. Se você chegar lá na Unimed e falar assim, olha, eu recebo 10 milhões de reais por mês, você vai pagar 800 reais. Se eu recebo 1.000, você vai pagar 800. Não depende da sua receita, mas sim do seu estado de saúde, da sua idade e tudo mais. Eu acho que seria saudável o Sasson pensar alguma coisa nesse sentido para trazer esses contribuintes de volta, né? Seria uma importante fonte de receita para o Sasson, né? O que está pegando também é a questão dos dependentes. E outra coisa, o que se falou, eu não sei porque você não abordou, é a questão do pagamento de consulta no valor que o Sasson paga nos procedimentos. Verifica que tem um item lá que diz isso. Deu problema na sua. Pode falar. Nós, não aprovar, assim, o que deveria ter seria a contrapartida do usuário. Então, por exemplo, o cara vai no psicólogo, ele ia pagar R$8 lá por consulta, né? Aquela consulta que você paga quando usa. Isso foi tirado, então não tem. Então, por exemplo, se ele quer fazer as 9 consultas mensais dele, ele vai fazer sem outro custo algum, né? Se foi isso que eu entendi da sua pergunta. Agora, se for quanto que o Sasson paga para o prestador, eu já não... Parece que queria qualquer coisa da contribuição solidária, do pagamento solidário. Não vai ter mais, viu? Não. Isso está fora, ficou fora da lei.
Não tem fora da contribuição lei. solidária. Outra coisa, quanto que a dependente vai pagar? Tem que se estabelecer a partir de quanto ultrapassou aquele limite e tal. Aí tem que verificar direitinho para explicar para o pessoal. Né? Então, e outra coisa, agora, limite, assim, outra coisa, vereador, limite de 2 consultas por mês. Isso aí continuou, isso aí ficou. Não tinha antes. Não tinha antes. Aí a forma como foi aprovada com esse limite, né? Você sabe, é difícil a gente falar nesse tema. Esse é um tema delicado, viu, o Morandini? Mas a gente precisa falar. Às vezes tem o funcionário que realmente está com problema de saúde e tem o funcionário que quer um atestado. Você sabe que isso existe, né? E às vezes essa limitação de 2 por mês faz com que a pessoa use mesmo quando necessita, né? Há casos e casos, a gente não quer entrar nesse mérito, pelo amor de Deus, ninguém sabe a saúde das pessoas. Por isso que eu digo que a superintendente Sasson devia se colocar à disposição para poder explicar isso. Não é assessoria de imprensa, não tem nada a ver, porque é caso específico. Só quem está dentro do contexto, por exemplo, você tem um assessor que trabalhou lá e conhece o assunto. Então você está se dispondo, inclusive colocando a cara a tapa, para poder explicar, porque não é bolinho. É um assunto muito delicado e sensível. Principalmente porque mexe no bolso, é a pele mais fina do corpo humano. Entendeu? Gostei dessa, essa é boa. Mas então, viu, Morandini, o que a gente quer deixar claro é assim, que ter passado esse projeto aqui, ter passado essa lei aqui, foi bom para o Sasson. Agora, e aí agora entra uma opinião minha, e aí é quando vocês falam assim que eu ponho muita cara a tapa, mas é uma opinião minha. Eu acho que a prefeitura não tinha que fazer parte da administração do Sasson. Eu acho que a prefeitura tinha que fazer a contribuição dela que ela tem que fazer e dar toda a administração para os funcionários fazerem. A prefeitura tinha que ficar fora. Eu não sei por que o Estado quer coordenar um plano de saúde. Quem é interessado mas tem outro deveria ficar. Tem outro aspecto. A prefeitura possuía 3.000 funcionários que ela absorveu por conta dela. Aí o que aconteceu? Depois de várias negociações, ela repassou para o IPM esses 3.000 e para o Sasson. Tá certo? São trabalhadores que ganham uma faixa menor. Só que os serviços são idênticos. Então não foi só a questão de outros prefeitos não devolverem. Certo? Esse também atrasou um pouco essa verba aqui, inclusive foi uma forma de pressão. Vou falar a verdade, foi uma forma de pressão política. Porque eu fui a médicos aí, eu também pertenço ao Sasson, fui a médicos e falaram, não vou atender mais. Estou saindo, descredenciando. Não, muitos saíram, viu? Muitos saíram. Médicos, psicólogos, dentista, o pessoal foi fisioterapeuta, né? Deixou de atender, porque não está recebendo. Né? Então, é prejudicial, sim, para o usuário. Por isso que eu reitero, assim, que se o funcionário, se o grupo de usuários tomasse a gestão do serviço para si, eu acho que seria mais econômico, mais eficiente e cobraria da prefeitura o que a prefeitura deve e tem que pagar, né? E faria a sua gestão. E aí você colocaria uma pessoa de carreira para ser a superintendente que entendesse e que tivesse o compromisso de falar com o usuário aquilo que talvez eu esteja falando hoje, que eu sou apenas um vereador, não tem nada com o Sasson, eu não tenho nada com a prefeitura, eu estou apenas esclarecendo o que foi mudado, o que está acontecendo, como que o dinheiro vai se movimentar, que às vezes não só a pessoa que usa, Morandini, mas também o prestador de serviço quer saber, gente, eu trabalhei, cadê o meu? Né? Então, os esclarecimentos estão aí para isso. Perfeito. Eu agradeço muito, porque é a primeira vez que eu ouço alguém dar uma orientação dessa, porque mesmo na época da votação, ninguém conseguiu explicar.
Lé com Cré. Certo? Mesmo o sindicato, ele explicou e tal, mas ele, dentro das nuances e pormenores, é uma situação que precisa a superintendentação. Eu a convido publicamente para que entre em contato conosco para nós podermos esclarecer. Porque pode ter coisa muito boa, mas se o cidadão, que é funcionário, que paga, e de há muito tempo paga, e por que você falou que a prefeitura está envolvida na questão? Porque o SASSOM foi fundado no tempo em que ele era a parte previdenciária e a parte de saúde da prefeitura. Isso no tempo do Condeixa Filho, em que era superintendente Filomeno Alário. Certo? Depois tivemos o Semiviana Bittar, tivemos outros tantos que o doutor Nonino e etc. Cada um com a sua peculiaridade. Então isso tudo é porque a prefeitura, que inclusive foi farol para várias outras prefeituras que vieram buscar aqui as leis que instituíram o SASSOM. O SASSOM foi, inclusive, visitado pela Sandra Cavalcante, quando foi indicada para ser presidente do BNH, para ver como é que o SASSOM havia construído casas populares para os seus funcionários, para os funcionários da prefeitura. Você entende? Aqui é ali na rua Gavino Virdes, ali perto do Senai. Certo? Ela veio ver como se faz. É diferente de hoje, né? Sim, claro. Mas muitas vezes a saúde financeira deveu-se a muitas outras coisas, né? Certo? Então tá. Eu agradeço muito. Ler esse capítulo inteiro do seu livro quando você escrever a história de Ribeirão, porque você é uma enciclopédia viva da história. Eu, político jovem, eu confesso, eu sei muito pouco da história, por não ter vivido, mas você viveu isso. Então, olha, se eu pudesse te pedir um grande favor para a nossa cidade, escreva um livro sobre a história de Ribeirão Preto, a história política de Ribeirão Preto. Você vai ser muito feliz e nós vamos te agradecer muito. Agradeço e digo, os contáveis. Um abraço. Um forte abraço. Obrigado, Vandini.